Boa tarde a todos, é uma satisfação enorme estar participando das comemorações do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Civil. 50 anos é realmente um marco e tanto. Eu apresento uma pequena amostra do que nós temos feito ao longo dos últimos anos, seguindo sempre o trabalho, junto com meu colega professor Marcelo Maia Rocha, seguindo sempre o trabalho dos nossos fundadores, dos nossos mentores, o professor Joaquim Blesman, o professor Jorge Riera, né, que para nós é uma satisfação e uma honra termos sempre trabalhado com eles, né, e contar com o professor Riera, atualmente, como o grande mentor, né, que nos permite sempre avançar, né, nos aconselharmos, como sempre. Então, uma satisfação enorme, né, e, evidentemente, todos os colegas que sempre puderam colaborar conosco. O que nós vamos apresentar é o túnel de vento como ferramenta de projeto, né? O túnel de vento como capacitação para a resolução de vários problemas relacionados à engenharia do vento. Quais são os principais desafios da engenharia do vento no Brasil, né, atualmente? Nós temos terrenos complexos, nós temos áreas com altas densidades urbanas, demanda por edificações cada vez mais altas, aumento do número de ventos extremos, dispersão de poluentes e particulados, um aumento na demanda por energia eólica e vários outros problemas que possam ser relacionados com a ação do vento em edificações, pessoas e o meio ambiente. O túnel de vento é a ferramenta que atualmente tem a maior capacidade de resolução desses problemas. Nós temos aqui o túnel de vento do professor Joaquim Blesman, o nosso aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um túnel de circuito fechado. E nós temos um outro exemplo de túnel de vento, de circuito aerodinâmico aberto, que é o túnel de vento do professor Jacek Gorek, e é um laboratório irmão nosso, né, na UNI, da Argentina, Universidade Nacional do Nordeste, na Argentina. Nós trabalhamos muito em conjunto com a equipe da UNI. Todos os túneis de vento, eles têm como capacidade, como principal característica, a capacidade de simular as principais características do vento natural, seja em termos de perfis de velocidade variando com a altura, seja em termos de densidade de turbulência, espectro de potência, quer dizer, a capacidade de simular as características principais do vento que ocorre na camada limite atmosférica, junto à superfície terrestre. Nós simulamos isso tipos de edificações, fenômenos meteorológicos, interação vento-chuva, pontes, ventilação natural, enfim, uma série de aplicações, né, que nós vamos apresentar alguns exemplos ao longo dessa apresentação. Então, por exemplo, qual o procedimento? Temos um edifício com uma arquitetura complexa. O processo consiste inicialmente em simular esse entorno, então nós identificamos o terreno onde essa edificação vai ser construída, simulamos a vizinhança na mesma escala do modelo reduzido que nós construímos dessa edificação, em um determinado raio, e essa vizinhança mais afastada ela vai ser simulada de modo equivalente. Então nós temos uma mesa giratória no interior do túnel de vento, o modelo reduzido daquela edificação é construído, ele é instrumentado, existem vários tipos de modelos, mas o mais convencional, o mais usual, é um tipo de modelo rígido, em que dezenas de sensores são colocados na superfície do modelo, onde nós medimos séries temporais de pressões. A vizinhança mais próxima é simulada na mesma escala do modelo reduzido, colocado nessa mesa giratória, simulando a possibilidade de várias incidências do vento. E a vizinhança mais afastada é simulada através desses elementos de rugosidade colocados no piso da câmara de ensaios e mais afastados lá na entrada da câmara de ensaios, alguns elementos que são responsáveis pela geração daquelas características do vento natural, perfis de velocidade, intensidade de turbulência e as características espectro, enfim, que são fundamentais para que a gente possa ter a simulação das principais características do vento natural simuladas e, portanto, que os resultados tenham aplicação prática. Então, nós podemos obter desse conjunto de estudos, né, tanto informações para a estrutura, e usualmente nós determinamos a ação do vento de 15 em 15 graus, ou às vezes de 10 em 10 graus. Os engenheiros projetistas da estrutura estabelecem um centro inicial de torção, de aplicação de cargas, e são fornecidos esses carregamentos, né, para projeto da estrutura, e também outro conjunto de informações, diagramas, né, de distribuição de pressões para um determinado período de recorrência, que vão ser usados para dimensionamento dos elementos de revestimento.
Edifícios altos são apanhadores de vento, né? Então, grande parte do vento, em 70% a 75% da altura, é defletido para baixo, forma esse vórtice de pé de fachada e descarrega nessa região de trás aqui, de sotamento, que é chamada esteira. Nessa região da esteira, nós temos um escoamento extremamente turbulento, uma zona de circulação grande, com uma pressão mais baixa que a pressão atmosférica. E, naturalmente, todas essas características podem ser alteradas com a presença de edificações vizinhas. Então, é um escoamento muito complexo. Quando nós temos a presença de uma edificação ao lado de outra, um escoamento incidente dessa forma, nós temos uma aceleração através dessas fachadas confrontantes, há um aumento da velocidade, então por Bernoulli uma diminuição de pressões onde já havia um aumento de sucções, né? Então quando nós diminuímos as pressões, nós aumentamos mais ainda as sucções, então as sucções entre paredes confrontantes de edificações têm seus valores aumentados. Então, isso causa uma assimetria, né, inicialmente nessa distribuição de pressões, o que pode tanto prejudicar revestimento quanto o próprio carregamento da estrutura e gerar esforço de torção, né? Então, torção é um problema que pode ser bem significativo em edificações devidas ao vento. Então, por exemplo, nós temos casos de arrancamentos de prédios, esse é um prédio em Recife, onde houve o arrancamento de grande parte dessa fachada, devido ao efeito Venturi, e nós mostramos agora alguns exemplos de um efeito de um grande projeto em São Paulo, que está sendo finalizado agora. Vamos verificar este prédio que está sendo mostrado aqui, identificado com o mouse, e ele é um empreendimento inicialmente constituído por 4 glebas, então inicialmente essa gleba chamada gleba C, depois a gleba B, são esses 3 prédios, gleba A e gleba D, esses 2 prédios residenciais aqui. Nesse terreno vazio, nós vamos ter a construção do que hoje é o W Torre Morumbi, nós mostramos logo a seguir, foi outro motivo de estudo no laboratório, e o efeito que ele provocou nesta torre aqui em termos de proteção. E vamos ver as ordens construtivas, a ordem construtiva desse empreendimento e quais foram os efeitos de vizinhança. Então, inicialmente, só a gleba C, depois a gleba B, e depois aquele futuro empreendimento, que na época era um empreendimento secreto, né, e que hoje é o W Torre Morumbi. Então, nós estudamos com a aprovação dos 2 empreendedores, os 2 projetos tiveram uma grande otimização. Então, vamos ver inicialmente, nós temos uma vista superior daquela torre C, nesse desenho inferior à esquerda. Nós estamos preocupados com a incidência do vento a 90 graus, então o vento está vindo onde está o mouse dessa forma, incidindo nesta fachada frontal, que é esta fachada 3, onde nós vemos o azul. O azul significa sobrepressões, o vento está empurrando. Amarelo e laranja significam sucções, então nas fachadas laterais e na fachada posterior nós temos sucções. Num segundo momento, quando a gleba B fosse construída, né, nós teríamos a expectativa de um aumento das velocidades através dessas paredes laterais aqui, né, formando um efeito Venturi e, portanto, um aumento das sucções, o que foi confirmado nos ensaios em túnel de vento, desta forma aqui. E, finalmente, após a construção do W Torre Morumbi, aquele empreendimento, né, que bloquearia o vento para 90 graus, naturalmente, a esteira, né, deste empreendimento novo afetaria o edifício, a torre C2, e nós teríamos agora, onde nós tínhamos antes sobrepressões, a fachada totalmente submetida a sucções, o que resultaria num carregamento muito baixo, né, para a estrutura, para essa incidência do vento. Então, a pior carregamento, pior carga, foi durante a fase construtiva. Então, os ensaios de túnel de vento permitem uma otimização muito grande do empreendimento, em termos de carregamento, segurança e custo. Então, nós temos também alguns efeitos dinâmicos. Os efeitos dinâmicos no vento, causados pelo vento em edifícios altos, são devidos à turbulência atmosférica, desprendimento de vórtices alternados e martelamento, que são os próprios vórtices desprendidos de edifícios vizinhos, que podem literalmente martelar aquele edifício que nós temos interesse. Então, nós temos para isso diversos dispositivos, e nós estudamos não só aqueles modelos de pressões, como nós mostramos há pouco, como também modelos aeroelásticos, e temos um dispositivo que foi desenvolvido durante uma tese de doutorado no laboratório do Mário Claus Oliveira, que simula aeroelasticamente esses deslocamentos, que permitem vários graus de liberdade. O filmezinho aqui não está funcionando, infelizmente, mas
ele mostra esse modelo, permite a visualização do movimento. Então, nós temos aqui 3 gráficos, em que nós temos esse da esquerda, os movimentos transversais ao vento, o do centro, o movimento longitudinal, na direção do vento, e este da direita, o movimento torsional. Aqui, o ponto é amarelo, é onde as velocidades estão ocorrendo. Então, nós vemos que existe uma velocidade crítica, que vai ser devido ao desprendimento de vórtice, que não é a maior velocidade que pode ocorrer, mas que pode causar os maiores deslocamentos. Então, isso vai depender das características dinâmicas da estrutura e da frequência de desprendimento de vórtices, quando coincide com uma das frequências naturais da estrutura. E nós podemos também ter efeitos de ressonância por torção ou por qualquer outro fenômeno desses, né? O W Torre Morumbi, por exemplo, né, que é aquele prédio que tapou, que estava segredo, né, naquele instante do estudo da gleba C, que nós mostramos há pouco, foi um estudo extremamente interessante. São 2 torres com 5 passarelas, aqui como nós estamos vendo, né, as passarelas, na verdade, são pavimentos, né, ocupados por escritórios, né. Então, o conceito aqui foi de 2 torres separadas, 2 estruturas separadas, em que os deslocamentos, portanto, não eram compatibilizados. Dessa maneira, a concepção inicial de fachada de vidro contínua não podia ser continuada, porque se os deslocamentos não eram compatibilizados, poderia haver ruptura de vidros, obviamente, se a fachada fosse contínua. Então, foi necessário deixar um espaçamento nessa fachada, e um dos nossos objetivos no estudo em túnel de vento foi especificar qual era essa dimensão, né, para que esteticamente fosse agradável e fosse funcional e fosse seguro para o funcionamento dos deslocamentos, né, e para projetar também os aparelhos de apoio para a colocação dessas passarelas, né, para que elas pudessem ter um curso suficiente e compatível com os deslocamentos que iam sofrer com as diversas possibilidades de combinações de ação do vento nesse entorno. Então, o projeto foi muito interessante, porque foi o estudo em túnel de vento feito por nós aqui no laboratório, né, com o projeto da estrutura de concreto feito pelo professor Ruben Schwingel, da nossa escola também, projeto de estrutura metálica também, que fazia parte, construção da Medabil. Então foi um projeto extremamente interessante, altamente complexo, que nos permitiu um avanço grande em termos de desenvolvimento tecnológico e de conhecimento. Então, o modelo reduzido no túnel de vento, as pressões foram medidas simultaneamente nos 2 prédios, combinadas com os modos e frequências naturais, os 3 primeiros modos abaixo de 1 Hz. Então, nós temos 2 em translação e 1 em torção. Então, diversas combinações de movimentos eram possíveis. Quer dizer, enquanto um prédio poderia estar se movimentando num sentido, numa direção, o outro poderia estar se movimentando em outra direção, dependendo do ângulo de incidência do vento e da excitação devido à vizinhança, com essa vizinhança complexa que tinha no entorno. Então, nós fizemos um estudo de diversas combinações e várias possibilidades de incidências do vento e deslocamentos. Então, para cada passarela, né, cada passarela tinha 4 pontos de apoio e um tipo de vinculação específica para cada uma delas. Então, foram estimados nuvens de pontos correspondentes às diversas possibilidades para os 24 ângulos de incidência do vento e para as várias combinações de movimentos possíveis. Então, vamos, por exemplo, especificar aqui o ponto D, né, o apoio D, para a passarela 4, tinha um deslocamento na direção Y em torno de 3, 4 centímetros e na direção X em torno de 16 centímetros. Tá, com isso, e cada uma delas os seus valores correspondentes. Então, isso possibilitou o projeto dos aparelhos de apoio. A gente pode ver aqui de longe, né, de cada uma delas, e permitiu também a estimativa desses afastamentos, que nós podemos ver aqui, para a colocação da pele de vidro. Então, foi um projeto extremamente avançado, extremamente importante, e permitiu a realização dessa estrutura. Pontes, né, também uma área de grande interesse no laboratório. Nós avançamos muito em termos de conhecimento e tecnologia para o país. Então, essa é a ponte, mostrando apenas 2, por exemplo, que são muito significativas, né, a ponte que era Roberto Marinho, né, Otávio Frias de Oliveira, atualmente, uma ponte única no mundo,
né, e foi construído um modelo aeroelástico completo, né, simulando os modos de vibração, as características dinâmicas da estrutura, com diversos os movimentos principais. Eu destaco aqui a necessidade de alteração da estrutura, que nós chegamos à conclusão. Essa é a seção original dela, então nós sugerimos uma modificação na seção original. Então vejam essa seção original, os deslocamentos. Nós temos aqui nas abscissas velocidade do vento em metros por segundo no tabuleiro e deslocamentos verticais aqui em milímetros. Então, no projeto original, ele estava ultrapassando um determinado critério de aceitação. Então, com a colocação do chamado nariz de vento, vejam, dois triângulos aqui, dois dispositivos em forma de triângulo nas pontas, nos extremos da estrutura, permitiu a diminuição desses deslocamentos. Então, a colocação desse dispositivo permitiu esse deslocamento, essa diminuição, e também, em termos de velocidades críticas por flutter, um aumento muito grande e razoável da velocidade crítica por flutter. Então, essa solução foi adotada no projeto real e a ponte hoje conta com esse dispositivo. Outro projeto extremamente significativo foi a ponte de Laguna, em Santa Catarina. Era também um dos projetos únicos, né? Uma ponte curva com um plano de estais, mastros extremamente esbeltos. Foi necessário um estudo especial, nós fizemos em parceria também com a Universidade Nacional do Nordeste, na Argentina. A parte topográfica, algumas características do vento faziam lá, enquanto nós fizemos alguns outros estudos aqui. Então, foi um projeto extremamente interessante, aqui mostrando as características do vento. Vejam a topografia, como ela influenciou, aumentou bastante a turbulência para certas incidências do vento. Os estudos das características dinâmicas e várias outras partes relacionadas ao projeto e estrutura foram feitas pelo professor Ronaldo Batista, da Controlato. Então foi uma honra trabalhar com o professor Ronaldo Batista também em mais um projeto. Nós temos uma parceria grande também de estudos conjuntos, tanto em pesquisa quanto a parte de desenvolvimento. E aqui o modelo aeroelástico da estrutura dentro do túnel de vento, aqui da URGS. Foi um dos pontos extremamente interessantes, é que foi constatada a necessidade da colocação desses estais transversais que não estavam contemplados inicialmente no projeto original. Torres de transmissão, linhas de transmissão, também são extremamente importantes. O estudo de cabos no interior do túnel de vento da URGS. O professor Rui Menezes, um dos maiores especialistas brasileiros e mundiais também, colabora conosco bastante nessa área, e obviamente sempre o professor Rieira envolvido também. Essa é a foto no Canadá, junto com o professor Davenport, há uns anos atrás, onde nós desenvolvemos um modelo aeroelástico de linhas de transmissão. Outros estudos extremamente interessantes também, não só a parte estrutural, mas também, além das pressões para a parte estrutural, estudo de pedestres, estudo de condições de operação de heliponto, das características são extremamente úteis também e são possíveis de serem realizados no túnel de vento. A questão de helipontos, quando o vento sopra em uma determinada edificação, né, que nós queremos construir um heliponto no topo, há um ponto de separação, uma linha de separação, e a formação de uma camada de vórtice separando as características do escoamento principal com as características do escoamento da própria edificação. Então são 3 zonas. Se nós medirmos com maior detalhe o que acontece através dessas zonas, nós vamos verificar que há um gradiente de velocidades muito grande aqui, né, e um aumento da intensidade da turbulência através dessa camada. Então o problema é quando o helicóptero vai pousar, ele atravessa essa camada, e quando ele atravessa essa camada, ele pode instabilizar, e pode ser um momento de extremo perigo. Então, é necessário conhecer a altura dessa camada ou criar dispositivos aqui que possam eliminar, minimizar essas características do escoamento que podem ser nocivas à operação do heliponto. Outra situação extremamente interessante que se pode identificar é o conforto e segurança de pedestres e até penetração de água de chuva.
Então, por exemplo, aqui, nesse empreendimento que já estava pronto quando nós fomos chamados, em São Paulo, havia a ocorrência de um efeito Venturi muito elevado através dessa região aqui. Então, nós constatamos que a velocidade do vento através dessa região aqui era 60% maior do que a velocidade a 90 metros de altura no topo do prédio. Tá? Então, como o edifício já estava construído, isso permitiu que nós comprovássemos os ensaios em túnel de vento com as medições reais. Nós propusemos fechamentos de forma a não alterar a proposta arquitetônica do empreendimento, né? Então, através de fechamentos radiais em vidro, anteparos, o que foi extremamente eficiente. Então, vejam que antes em laranja e depois em azul aqui depois da colocação dos anteparos. E isso ocorreu para várias situações, né? Então, foi extremamente efetivo. Então, outra situação era a penetração de água de chuva também, que diminuiu, né, ou eliminou esse problema de penetração. Esse era o proprietário do empreendimento. Cada vez que chovia e ventava um pouco, essa velocidade, como aumentava demais, causava essa penetração. Bom, estudo de chuva também dirigido é outro ponto de interesse, de tópico de interesse do nosso laboratório, da nossa pesquisa. Né? Então, a penetração de água de chuva em fachadas, né, em nível de impermeabilização, influência da vizinhança, é algo de extrema importância e interesse para a indústria da construção civil. Então, nós simulamos chuva e vento no túnel de vento, né, simulando, então, faces e pesquisando onde causa maior penetração, menor penetração. Então, a simulação de chuva não é simplesmente colocar água, né, junto com o vento. Então, há necessidade de simular, além daquelas escalas do vento natural, as escalas de gota de chuva, de tal forma que a relação entre a força de arrasto e o peso de cada gota seja mantida a mesma para que a trajetória seja simulada em modelos reduzidos. Esse é um dos exemplos de aplicação, o ginásio do Sesc Rio, nós fomos chamados, o vento, quando ventava um pouco, nas velocidades mais convencionais, mais usuais, e chovia, o vento carregava a água de chuva, penetrava 7 metros para dentro, mais ou menos, nas quadras, esportes. Então, eles gostariam de saber se uma cobertura aqui teria alguma eficiência. Né? Então, nós estudamos a inclinação da chuva, a inclinação da cobertura, né, mediante a chuva, e chegamos à conclusão que ela ia ser bem eficiente, né, em torno de 5 graus. Foi muito interessante esse estudo. Então, a própria cobertura em si não teve estudo em túnel de vento para a sua força em si, mas ela foi extremamente efetiva para impedimento da penetração de água. Coberturas insufláveis também, aqui isso foi um acidente causado pelo vento, que nós fomos chamados depois que ocorreu o acidente, e aqui a gente tem que cuidar bastante também nas simulações que não são feitas de maneira adequada na parte computacional, que havia sido feito de maneira inadequada, e depois nós construímos um modelo em túnel de vento, mostrando que houve um equívoco aqui nesse projeto inicial. Né? Então, o programa tem, com o professor Brown, começando com o professor Avrush, e seguindo com vários outros colegas, né? Um programa computacional extremamente elevado, de alto nível, e nós trabalhamos em conjunto, atualmente, com o professor Brown, no desenvolvimento dessa parte de simulação numérica, compatibilizando resultados em túnel de vento e verificando a sua aplicabilidade junto com modelos numéricos. Outros estudos interessantes foram também estádios, cobertura de estádios, esse modelo estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, né, onde foram simuladas, inclusive, a topografia. Foi o projeto também aqui da Simon Engenharia, que foi um projeto extremamente interessante, extremamente eficiente, complexo, né, uma estrutura altamente complexa. Houve necessidade da alteração da estrutura, que tinha frequências baixas e, portanto, deslocamentos maiores do que estavam sendo, que tinham condições de aceitação. O engenheiro Luiz Pilar foi o grande responsável, né, da Simon Engenharia pelo projeto estrutural. Houve alteração e adequação da estrutura e, finalmente, então, ao que veio ser a configuração final da estrutura, resistindo a vários eventos meteorológicos, de algumas situações no entorno que não resistiram, a estrutura perfeitamente com excelente desempenho.
Outro projeto interessante, a Arena do Grêmio também. Nesse caso, houve a mudança da cobertura. O projeto original era uma estrutura diferente, né, com uma forma arquitetônica diferente, o que levou a uma questão de carregamento maior do que eles gostariam que tivesse no início. Então, houve a mudança da forma arquitetônica para que os carregamentos fossem diminuídos. Esse foi o projeto da Empro de Salvador, projeto estrutural, e foi extremamente interessante, extremamente útil, né? Então, tínhamos o privilégio de trabalhar, inclusive, com engenheiros que foram egressos de formação do próprio laboratório. Estádio de La Plata, na Argentina, o projeto coordenado pelo professor Riera, né, que foi um projeto extremamente desafiador também, onde teve parte estática e um modelo dinâmico, e aqui estrutura real. Né, um conjunto de tensas estruturas com cabos, né, foi um desafio muito complexo também. Outro projeto extremamente interessante, o estádio na Venezuela, Puerto La Cruz, onde nós tivemos o estudo dessa estrutura. O professor Marcelo fez estudos sísmicos também, e nós tivemos o estudo aerodinâmico, uma estrutura com um arco com 270 metros de vão, de ponta a ponta aqui. Né? O Museu do Amanhã foi outro projeto extremamente interessante também, foi um desenvolvimento. Esse é o projeto original, e depois ele foi modificado com mais aberturas, e embora tenha frequências baixas, ele não teve efeitos dinâmicos significativos. Né? Foi o projeto arquitetônico de Santiago Calatrava, como nós mencionamos, embora frequências abaixo de 1 Hz, as respostas dinâmicas não foram significativas, né, devido a essas modificações arquitetônicas que foram realizadas. Finalmente, aerogeradores também é outro motivo de estudo e interesse por parte do laboratório. Esses estudos aqui estão sendo mostrados, estão sendo feitos, foram feitos na Universidade Nacional do Nordeste, na Argentina, nosso laboratório irmão, e nós temos um trabalho conjunto também na URGS com a professora Adriane Petri, da Engenharia Mecânica, né, que é uma grande especialista na parte de energia eólica. Outros estudos ambientais, em conjunto com a professora Beatriz Camanho Schettini, do IPH, na parte de dispersão de material particulado. Então, esse é um estudo que nós fizemos para Vale, em Vitória, na dispersão de material particulado, pilhas de carvão, minério de ferro. Né, foi extremamente interessante, com a colocação de telas porosas, e um estudo que nós fizemos também, conjuntamente, junto com o professor Adrian, da Universidade Nacional do Nordeste, com a dispersão de poluentes. Foi a tese de doutorado dele, e depois nós aplicamos no estudo da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, onde nós fizemos o estudo das características do vento sobre essa base, e também o estudo da medição das concentrações quando o veículo lançador de satélites é lançado, que é um gás extremamente tóxico. Então, nós fizemos o estudo das concentrações em vários níveis, com vento, sem vento, né, ao longo deste entorno. Então, é uma satisfação enorme, porque tudo isso, toda essa é uma pequena amostra do que nós temos feito ao longo desses anos, e tudo isso sempre, pessoal, começou, obviamente, né, com o professor Joaquim Blesman na década de 70, de 60, na verdade, né, e depois construindo o túnel na década de 70, e ao longo dos anos nós tivemos o privilégio de sempre contar, eu falei no início, o professor Riera, o professor Blesman, e também o privilégio de contar com o técnico Paulo Francisco Bueno, desde a fundação do programa de pós-graduação, né, até os dias de hoje. Então, para nós, um grande privilégio ter encontrado sempre esses três homens e ainda contar com a presença e com a sua sabedoria, né, e sempre conselhos. Então, parabéns a todos e muito obrigado.